30 anos sem Ayrton Senna. Faz tempo já, mas não sai da minha cabeça aquele tenebroso fim de semana que culminou com o dia 1º de maio de 1994. É sobre isso o vídeo de hoje, logo depois da vinheta. Há 30 anos, o Brasil, o automobilismo, o mundo perdia o maior piloto que eu vi. Não sei se de todos os tempos, eu não vi Fangio, eu não vi Clark, eu não vi Stewart correr, mas certamente um dos maiores de todos os tempos e o melhor que eu vi correr, Ayrton Senna. O fim de semana foi uma catástrofe, foi uma carnificina produzida pela dona FIA, porque o show tinha que continuar. Na sexta-feira, dia 29, Rubens Barrichello sofreu um acidente terrível e, segundo ele conta hoje, ele morreu por 6 minutos, porque ele engoliu a língua. Então os médicos chegaram, tiveram que tirar o capacete, perceber que ele tinha engolido a língua e puxar a língua dele para que ele não morresse sufocado. Foi para o hospital, felizmente se recuperou e está aí ainda brilhando nas pistas da Stock Car. No sábado, Roland Ratzenberger perdeu a asa e foi direto contra o muro na curva Villeneuve. O impacto foi tão forte que ele bateu na curva Villeneuve e seu carro foi se arrastando todo destruído até a curva Tosa. Na imagem estava claro que ele tinha morrido ali no local. A cabeça pendendo para o lado, a lateral do carro rasgada, mostrando o seu braço, já tinha vestígios de sangue. Mas a equipe médica foi lá e, vamos dizer, ressuscitou o piloto, levando para o hospital, e 8 minutos depois dele dar entrada no Hospital Maggiore de Bolonha, foi dada a notícia da morte dele. E por que esse detalhe é tão importante, naquele fim de semana e custou tanto para a Fórmula 1 e para o Brasil, para o automobilismo brasileiro? Porque se os médicos, que sabiam que ele não tinha nenhuma chance de sobreviver, declarassem Roland Ratzenberger morto na pista, a corrida de domingo não aconteceria. E como eu não acredito nessa coisa de destino, era a hora dele, a gente faz a nossa hora, a gente tem que fazer a nossa hora, o Senna estaria vivo ou teria sobrevivido, teria terminado e possivelmente ganho aquela temporada. Mas os médicos o declararam morto apenas no hospital e tivemos a corrida no domingo. Eu me lembro de acordar, como sempre fazia nos domingos de Fórmula 1, para sair à padaria, comprar pão com mortadela. Sim, eu sou um pão com mortadela. E minha mãe perguntou, tem corrida hoje? Eu falei, tem, mas eu preferia que não tivesse. Eu estava muito angustiado pelo acidente do Rubinho na sexta e pela morte do Ratzenberger no sábado. E aí fiz a minha rotina normal, tomando café, liguei a TV, e o Ayrton Senna estava ali, mostrou o Ayrton Senna no carro, já dentro do carro, já no grid de largada, sem o capacete, e o Galvão me diz, é a primeira vez que o Senna faz isso, ele deve estar muito tenso pelo que vem acontecendo no fim de semana. Eu embarquei nessa fake news, vamos dizer assim, do Galvão, porque depois eu vi outros vídeos de Fórmula 1 da época, em inglês, em francês, em japonês, e que mostrava o grid antes da largada, e o Ayrton Senna muitas vezes fazia isso, e eu achava que era pela tensão, e muita gente achava que era uma premonição, olha só. E aí vem volta de apresentação e vamos para a largada. E na largada uma porrada estrondosa entre Pedro Lamy e JJ Leto. Um dos pneus de um dos carros voa na arquibancada e fere algumas pessoas. Eu não tenho a informação, não me lembro se alguém morreu ou não. Era óbvio que aquela corrida não devia ter continuado, mas o show tem que continuar. Então puseram o safety car na pista e ficaram rodando, e com destroços ainda do carro e possibilidade de furo de pneu. E foi dada a relargada na sexta volta, no início da sexta volta. E Ayrton Senna liderava com Michael Schumacher em segundo. Inclusive tem vídeo aí no YouTube, vocês podem procurar, da última volta do Ayrton Senna, como sempre na liderança. E pela câmera on-board do carro do Schumacher, dá para você ver nitidamente que o carro do Senna ele vai fazendo a curva e de repente ele dá uma pequena guinada para a direita em direção ao muro. E o que aconteceu com o carro? A explicação oficial foi a quebra da barra de direção. Mas, por mais que se tenha tido uma investigação, e nada é muito claro, sempre as coisas são muito obscuras na FIA, o que causou a quebra da barra de direção? Foi uma soldagem mal feita? Ou foi a pancada no muro que quebrou a barra de direção? Que ela quebrou, a gente não tem nenhuma dúvida. Mas em que momento ela quebrou? E a guinada direita?
né, o porquê que ela aconteceu. Algumas pessoas dizem que foi porque o Senna teria um furo no pneu, mas não aquele furo que o pneu arreia imediatamente, ele vai perdendo pressão. E aí, de repente, naquele momento, pode ser que o pneu tenha caído muita pressão e o carro virado à direita. Acho difícil, porque se o pneu começa a perder pressão, ele sentiria, né, no balanço do carro antes de chegar na tamburello. De toda forma, de verdade, pouco importa se a barra de direção quebrou antes ou depois. O fato é que outros pilotos já tinham tido acidente na curva Tamburello, como Gerhard Berger em 89, o Nelson Piquet em 87, e saíram ilesos. E o Ayrton teve o supremo azar da barra de direção perfurar o seu capacete e sua cabeça, além, óbvio, não só do furo, a pancada na sua cabeça. Se fosse só o pneu, eu acho que teria morrido da mesma forma como morreu o Surtees, né, nas categorias de base na Inglaterra. O pneu de outro carro bateu na cabeça dele e ele teve morte instantânea. Aliás, o Dr. Sid Watkins disse que quando ele chegou para ver o Ayrton Senna e tirou o capacete, ele percebeu que já não havia vida no Ayrton Senna. Ainda assim, ele foi reanimado na pista e levado de helicóptero para o hospital e dado como morto horas depois. Mais uma vez, o show tinha que continuar. E continuou com a vitória de Michael Schumacher. Então, Ayrton Senna para mim foi o maior piloto dos tempos que eu vejo Fórmula 1 desde 1976. Sim, aos 5 anos eu já acompanhava a Fórmula 1 nas corridas que passavam, não passavam todas, né? Via a histórica final do campeonato de 76 entre Niki Lauda e James Hunt em Fuji, no Japão. E de lá para cá eu vi todas as corridas que foram possíveis de ser vistas e quase todas as corridas do Ayrton Senna. 161 corridas, 41 vitórias, 19 voltas mais rápidas, 80 pódios, 65 poles, 614 pontos. Fez Ayrton Senna ao longo da sua história na Fórmula 1 em 10 temporadas. Uma saudade imensa, os domingos nunca mais foram os mesmos, eu continuo a assistir a Fórmula 1 porque eu amo o automobilismo, mas Ayrton Senna deixa muita saudade. E por isso, hoje, completando 30 anos da morte de Ayrton Senna, eu deixo 3 vídeos, né, da genialidade pura de Ayrton Senna. O primeiro, a primeira vitória no Brasil em 1991, nas últimas 7 voltas, só com a 6ª marcha, e eu fico imaginando qual era a mágica que o Ayrton fazia para fazer o bico de pato, uma curva de mais lenta do circuito, só com a 6ª marcha. Mas fez e venceu, né? Vocês confiram aí logo depois. E em seguida, o primeiro título, no Japão, em 1988, uma recuperação espetacular de 14º para 1º, depois do carro, vamos dizer, engasopar na largada, e ele vir ultrapassando um por um até ultrapassar o Prost e ser campeão do mundo pela primeira vez. E por fim, a primeira volta mais espetacular da história. Ayrton larga em 4º, perde a 4ª posição nos primeiros metros, na primeira curva já recupera a 4ª posição, na segunda curva já é 3º, na terceira curva já é 2º, e na penúltima curva da primeira volta ele passa o Alain Prost e assume a liderança. É espetacular, então fique agora com os vídeos. Ayrton Senna eterno, Ayrton Senna para sempre. Um beijo.